98 News, e a gente vai falar agora sobre imigração para os Estados Unidos, porque, bom, apesar desse contexto global que a gente está vivendo, a imigração tem se mostrado firme e, de certa forma, segundo especialistas, mais acessível do que o imaginário popular pode imaginar. Em 2023, a gente teve mais de 40 mil brasileiros que conseguiram o Green Card ou se tornaram cidadãos americanos. A gente vai falar agora com o advogado especialista em direito migratório, Vinícius Bicalho, se ainda vale a pena iniciar um processo migratório, quais são os caminhos, os custos. Vinícius, seja muito bem-vindo à 98 News, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Isaac. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso de te receber. Bom, eu começo te perguntando por que a imigração legal para os Estados Unidos continua sendo uma alternativa viável e até mesmo em crescimento nos últimos anos. Laura, nós temos nos últimos 10 anos um crescimento sucessivo da imigração de profissionais qualificados brasileiros que desejam escrever um capítulo da sua história aqui na América. Desde 2013, nós temos, ano após ano, um crescimento significativo, fazendo com que mais brasileiros venham para a América. Nós tivemos uma única exceção, que foi o ano da pandemia, por razões óbvias, com o fechamento do consulado. Existe aqui na América um sentimento onde o país quer ter as boas mentes, os bons profissionais dentro do seu território. Portanto, profissionais que são qualificados, que têm uma história sólida no Brasil e desejam vir para o país para somar, têm as portas abertas nos Estados Unidos. Bom, na sua experiência, Vinícius, esse perfil de profissional que você está dizendo, ele é um profissional que tem de ter carteira de trabalho assinada, ele pode ser um autônomo, ele pode ser um empreendedor informal. Tem uma espécie de perfil que o governo americano leva em conta, seja para a concessão do visto, seja para uma melhor aceitação para quando vai ou pretende ir para os Estados Unidos? Guilherme, ótima pergunta. Aqui nos Estados Unidos, nós temos 187 tipos de vistos. Normalmente, o governo americano ele tem, obviamente, os requisitos para cada um dos vistos. Mas o visto mais procurado hoje é um visto que nós chamamos de vistos de habilidades profissionais. São vistos que o profissional ele demonstra que tem uma trajetória sólida e que ele vem para a América para somar e não subtrair. Como ele faz essa comprovação? Essa comprovação pode ser com formação acadêmica sólida ou pode ser até com experiência profissional. O que eu quero dizer? Esse visto ele abrange desde médicos, engenheiros, advogados, dentistas, contadores, que comprovam que têm a sua formação e que têm experiência dentro da sua área, e até mesmo empreendedores, profissionais muitas vezes que sequer concluíram a formação escolar, mas que tiveram sucesso. O governo americano ele aceita evidências desde que você comprove, de fato, que você teve uma trajetória sólida e que você é capaz de vir para a América para somar e não subtrair. E hoje, Vinícius, a gente está vendo uma mudança, acho que até pegando um pouco do que o Ibrahim trouxe, desses profissionais que vão para os Estados Unidos, desses estudantes, mas eu queria um pouco da sua percepção. Você falou um pouquinho sobre esse crescimento desde 2013, de pessoas que estão procurando essa imigração legal, mas há, de fato, uma mudança nesse perfil, e pegando aí nos últimos anos com a reeleição de Donald Trump e também essas medidas mais firmes quanto à política de imigrantes, houve uma mudança nesse perfil também? Ao longo dos anos, Laura, nós percebemos uma mudança muito grande no perfil. Eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, mas eu sou mineiro de Belo Horizonte. Então, quando eu vi o Guilherme Lara falando do trânsito, eu tive um déjà vu. E nós sabemos, né, Minas Gerais, especialmente no Vale do Aço, que nós temos um volume muito grande de mineiros que vêm para os Estados Unidos. E, normalmente, sem querer fazer nenhum tipo de generalização, grande parte desse perfil são pessoas que vinham ilegalmente para a América. E ao longo dos anos, o perfil do brasileiro mudou muito. Se antes era aquele profissional que não teve sucesso no Brasil e entendia que a América poderia ser a salvação para o seu futuro, hoje não é mais esse perfil. O perfil são profissionais bem-sucedidos, normalmente famílias que estão preocupadas, sobretudo,
com a violência no Brasil e com as perspectivas e resolvem escrever um novo capítulo da sua vida na América. Então, o que nós estamos percebendo, a mudança drástica do perfil. Não são mais pessoas que não tiveram sucesso no Brasil, enxergam nos Estados Unidos uma tábua de salvação. São pessoas com sucesso profissional, mas que querem viver em um país que vai te oferecer, na visão desses imigrantes, uma condição melhor do que o Brasil é capaz de oferecer no momento. Eu queria saber um pouco sobre a entrada em vigor do Visa Integrity Fee, que é essa nova tarifação que foi colocada pelo presidente americano, adicionalmente às taxas que já existiam para a retirada de um visto. Você percebeu algum impacto, já inicialmente, de pessoas desistindo, não desistindo, mantém-se a mesma lógica de quem pretende ir? Eles estão em classes sociais que geralmente não faz lá muita diferença ter ou não ter uma quantidade de custo a mais, como é neste caso? Guilherme, o que a gente percebe é que, ao longo da história, os Estados Unidos ele vem aumentando o valor das taxas porque ele aumenta também o nível e o rigor da fiscalização para aferir se aquele imigrante é um imigrante que não vem para transgredir as suas normas. E isso, no governo Trump, é claro. O governo Trump ele passa um recado muito claro. Ele é contra a imigração ilegal e ele tenta ser implacável no que diz respeito a isso. Agora, quando nós pegamos os dados estatísticos, não houve nenhuma redução, principalmente de brasileiros, no que tange a turismo. Pelo contrário, a presença de turistas brasileiros no último mês aqui na América foi uma presença recorde. Outros países nós até sentimos, canadenses, chineses, teve uma redução, mas para brasileiros não. E as taxas, elas vêm condizentes com o aumento do trabalho da imigração americana para fazer essa fiscalização. Eu falo que sempre comentar de imigração é um tema muito delicado, porque muitas vezes outros países não têm os problemas que os Estados Unidos têm. Então, recentemente, nós tivemos um aumento no rigor para os vistos de estudante, e a intenção do governo americano foi evitar que pessoas que usavam do visto de estudante para outras condutas não estivessem mais no território americano, aferindo com profundidade redes sociais. Nós não podemos nos esquecer que os terroristas de 11 de setembro adentraram ao território americano com visto de estudante. Então, por mais que a causa pareça ser uma causa muitas vezes injusta, tentando repelir estudante ou repelir turistas, mas o que o governo quer é manter a integridade do país e da sua população, evitando pessoas que venham a ter condutas inescrupulosas dentro do território americano. Vinícius, queria lhe perguntar exatamente sobre este perfil e do ponto específico que você falou da utilização de um visto de uma finalidade para outra. Ao longo do seu tempo trabalhando como um especialista em direito migratório, essa era uma prática comum? Quer dizer, muita gente, ou quanto, procurava você muitas vezes dizendo, olha, estou indo pedindo um visto de estudante, mas quando você tinha a noção, sei lá, olha, não é exatamente para esta finalidade. Usava-se muito deste, vou chamar de artifício, para uma entrada nos Estados Unidos? Guilherme, eu não tenho dúvida que isso sempre aconteceu com muita frequência. Como um advogado licenciado nos Estados Unidos, nós somos obrigados a advertir que o visto deve estar sempre alinhado com o seu propósito. Porque se você, dentro do território americano, pratica uma conduta que esteja de desacordo com o visto que você tem, você pode ser removido do território e pode ter a sua entrada, inclusive, banida permanentemente dos Estados Unidos, tendo em vista que você transgrediu uma norma migratória. Tem um episódio que é público e eu acho que vale a pena ressaltar. O Rodriguinho, que é um cantor de música popular brasileira, ele relata em um podcast que ele aplicou para um green card, que é um visto de habilidades extraordinárias, e quando ele foi fazer a entrevista, o visto já estava aprovado, mas o oficial de imigração viu que ele fez um show dentro dos Estados Unidos com visto de turista. E o visto dele foi negado naquele momento e ele teve a entrada vetada nos Estados Unidos e ele vem tentando resolver isso. Ou seja, mesmo pessoas públicas, quando transgridem as normas, arcam com as consequências migratórias nos Estados Unidos. Para eu lhe perguntar agora, Vinícius, para chegarmos aqui ao final da nossa conversa, sobre um custo geral, né? O que a gente pode dizer hoje? Quanto custa para quem decide se aplicar? E eu sei, evidentemente, que terá variações a depender do visto e do tipo de visto que a pessoa buscar, mas, de maneira geral, podemos colocar aqui uma média, um valor aproximado para quem deseja
fazer uma entrada para os Estados Unidos para a imigração? O que acontece, Guilherme, como eu disse, nós temos 187 tipos de vistos. Então, os vistos de não imigrante, como turista e estudo, são vistos mais baratos que você consegue pagar com valores, inclusive, inferiores a R$ 1.000. Agora, nós temos vistos de imigrante, que são vistos para pessoas que desejam residir permanentemente nos Estados Unidos, cujo custo chega até US$ 20.000, as despesas que você tem para conseguir um visto desse. Então, varia muito de exatamente qual visto que aquele imigrante deseja para viver na América. Advogado Vinícius Bicalho, especialista em direito migratório, mais uma vez, obrigada por falar com a gente aqui na 98 News. Muito obrigado, foi um prazer falar com